Fala pessoal, bem-vindos ao canal Dicas do Lipe. Eu sou o Felipe e a gente está resolvendo a prova da Escola Naval do ano de 2021 para a entrada em 2022. Vamos dar uma olhada na questão de número 19. Se liga só. Seja a função f definida por f de x igual a ln de x ao quadrado menos 1 sobre x, tudo isso mais k. Onde k é uma constante real e o x, ele garante que o domínio são os reais negativos. Olha que interessante. Então, quando ele fala aqui, ó, x pertence a R menos asterisco, ele está dizendo que o x está nos reais negativos especificamente. Sabendo que f tem apenas um zero real, ele quer saber qual é o valor de k. Cara, questãozinha de cálculo, na verdade uma questão de análise, né? Seria análise gráfica. A gente não faz ideia, num primeiro momento, como desenhar esse gráfico aí. E, pra ser sincero, a gente vai continuar sem fazer ideia, tá? Mas a ideia vai ser o seguinte. Se a gente derivar a função, porque a derivada dela tá bem bonita para fazer. A derivada do ln é 1 sobre o que está dentro do ln, regra da cadeia, vezes a derivada de quem está dentro. Derivada do x ao quadrado é 2x. Derivada do 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Como já tem um menos na frente, vai ser mais 1 sobre x ao quadrado. E a derivada do k, que é uma constante, é zero mesmo. Legal? Sendo assim, eu quero analisar o sinal da derivada. Por quê? O sinal da derivada me dá pelo menos uma noção se a função é crescente, se é decrescente, coisas desse tipo. E geralmente isso ajuda a beça na resolução da questão. Tudo bem? Então, eu vou traçar aqui o que seria uma reta real. Eu vou marcar a raiz dessa derivada, que me daria um ponto crítico, diga-se de passagem. A raiz em si é o menos meio. Observa que é a única raiz, não tem outra. A raiz é o menos meio. E isso aqui é uma reta crescente. Ah, mas e o denominador, Felipe? X ao quadrado não vai mudar o sinal da minha expressão. Claro que vai mudar o valor, mas não vai mudar o sinal. Então o sinal é dominado pelo 2x mais 1. É determinado pelo 2x mais 1, que é uma reta. Então a gente sabe que antes da raiz o sinal é negativo, depois da raiz o sinal é positivo. Isso já me dá uma excelente ideia. Eu posso até não saber com cavidade nada disso, mas eu sei que antes do x igual a menos meio, a função ela está descendo. Isso é a função f, não a derivada. A derivada é negativa, quer dizer que a função f estará descendo. E depois do menos meio, a função f estará subindo. Maneiro? Aí ele fala que essa função tem apenas um zero real. Pensa o seguinte, esse cara aqui a gente acabou de descobrir, esse aqui é o f de menos meio, né? A gente acabou de descobrir que esse é o menor valor que a função assume no domínio dela. É o menor valor possível. Ah, mas eu não sei o comportamento da função, mas eu sei que aqui tem um ponto de mínimo local, que depois desse ponto a função só cresce e antes desse ponto a função só decresce. Isso eu sei. E eu sei que ela é contínua também pela forma como ela é definida. Ela é definida usando funções contínuas, então com toda certeza a função como um todo é contínua também. Se a gente sabe disso tudo, a gente pode dizer que o f de menos meio é não só o mínimo local, como o mínimo da função, é o mínimo absoluto da função. Mas eu tenho que ter uma raiz real. Se o meu eixo x, olha que maneiro a conclusão, aqui a questão já acabou. Se o meu eixo x passar exatamente em cima desse ponto, né, desse mínimo, eu vou ter uma raiz. O f de menos meio vai ter que dar zero. Se o eixo x estivesse abaixo, eu não teria nenhuma raiz. Não pode ser esse caso. Não pode ser esse caso. Agora, se o eixo x estivesse acima, eu teria duas raízes. Mas ele falou, deixou bem claro, que eu só tenho uma raiz. Tudo bem? Então, quando ele pergunta o valor do k, a gente vai encontrar qual é o k que faz com que f de menos meio seja zero. Só isso, gente. Só isso. A questão já acabou. Então, a gente vai ter ln de menos meio ao quadrado, que é 1/4. Tudo isso menos 1 sobre menos meio. Isso vai dar 2 no final das contas. Mais k tem que dar zero. ln de 1/4, como tem algumas opções com 2 e outras opções com 4,
Por enquanto eu vou deixar como menos ln de 4 mais 2 mais k igual a 0. Isolando o k, obtemos a nossa resposta, que o k é ln de 4 menos 2. Resposta letra D, de jeans ou de dicas do Lipe. Você marca e vai para a próxima questão. Olha como é que isso ficou prático, tá? A gente teria, a princípio, uma coisa indeterminada. Mas quando ele fala que tem que ter uma única raiz e a gente sabe que existe um mínimo nessa função, esse mínimo tem que ser a raiz, pô, não tem outra opção. Belezinha? Com isso a gente fecha a questão e vamos para outras. Beleza? Se você ainda não curtiu o vídeo, trata de curtir, se inscreve no canal, aquela coisa toda que eu falo em todos os vídeos. A gente se vê em breve, valeu!